Glória a Deus. Então, oficialmente, meus irmãos, que Deus abençoe mais uma vez. E nós vamos para a palavra do Senhor nesse momento. Eu tenho uma palavra abençoada para você. Diga para o seu irmão do seu lado aí, fale: Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. Amém? Eu vou falar aqui hoje de chamado, irmãos. Isso aqui é fundamental para a nossa vida cristã. Chamado. Só você que é chamado por Deus, diga aleluia. Aleluia. Amém? Vou ler um texto aqui. Você pode abrir em Efésios capítulo 4, versículo 1 como base. O tema é ser chamado. Ser chamado, né? Ser chamado por Deus. O que é ser chamado por Deus? Claro, de uma forma resumida para nós hoje. O que envolve ser chamado por Deus? A princípio, carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 1. Os que forem encontrando vão glorificando a Deus, porque Jesus é bom, não é verdade, meus irmãos? Deus quer elevar a igreja a um nível de maturidade espiritual, para que ela cumpra o seu propósito, amém? Diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Quem entendeu, diga amém. Vamos orar ainda de pé. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te pedimos, fala conosco, que seja o que está na sua mente, no seu coração nesse momento, Senhor, que é o que possa sair dos meus lábios para abençoar o teu povo com verdade. Eu também recebo desta palavra, e que enquanto a tua palavra é pregada, haja libertação, haja cura, haja restauração. Que em nome de Jesus Cristo, esta família de adoradores cresça mais e mais. Se você foi batizado em línguas ou no Espírito Santo, você tem liberdade. Paulo disse: não cessem de falar em línguas, aleluia, porque quem fala em línguas se fortalece espiritualmente. Glória a Deus. Aramachúria, glória a Deus. E se não é da glória a Deus, é aleluia, porque enquanto você dá glória a Deus, é aleluia, Deus enche a sua vida de glória também. Aramantoracantoramácia. Deus fala conosco, é o que te pedimos e te agradecemos. E se houver alguém que crê que tu és o Senhor, enche, renova, transforma e faz a tua obra em nome de Jesus. Quem crê, aplauda Ele e se assente no seu lugar com alegria, irmãos, como quem comeu hoje, né? Vestiu como Deus faz todos os dias conosco, por causa de sua bondade e fidelidade. Ser chamado, irmão, o que é ser chamado por Deus? Nós estamos nesta terra para cumprir um propósito, um chamado, e só seremos felizes e teremos paz cumprindo-o. Você já sabe o seu chamado? Como você vai servir no reino? Amém? Então não há, irmãos, alegria para nós fora do nosso chamado. Todas as pessoas que fugiram do seu chamado pagaram um preço altíssimo, passaram por dores desnecessárias, como o próprio Jonas, que foi parar numa boca do peixe, e para quem diga até o próprio apóstolo Paulo, que estudando sobre o apóstolo, eu percebi que os homens de Deus não são perfeitos. Muitas vezes nós aceitamos a chamada até com o coração, mas a nossa mente se recusa a entender e a compreender. E precisamos de uma ajuda total do Espírito Santo para que nós não bloqueemos esta chamada. Paulo, ele entendeu, entre aspas, no início do seu ministério, qual era a sua vocação. Claro que ele era pregador dos gentios e também dos judeus, mas a chamada específica de Paulo era com os não judeus, era com os não povo da aliança judaica. E o que ele fez?
ninguém queria pregar para gentio. Era um povo bárbaro, um povo promíscuo, um povo ignorante. Ninguém queria estar perto daquelas pessoas. Então Paulo escolheu dar ênfase aos judeus, porque na mente dele seria mais fácil. Aliás, Paulo disse, fui fariseu, em alto grau, conhecedor. Paulo era advogado, da religião judaica. Então, na mente de Paulo, eu vou fazer do jeito mais fácil, porque eu já conheço o pessoal como é. E ele teve inúmeras percas, irmãos. Foi maltratado, rejeitado pelos judeus, para entender que a chamada principal dele era com os gentios. Só depois que Paulo aceitou essa chamada, contra a vontade dele no início, é o que nós entendemos estudando a fundo, fazendo uma exegese dos textos, da história de Paulo, é que ele começou a ser abençoado. Quando ele realmente falou, irei para os gentios, a situação que ele fala isso, é uma situação que ele disse, chega, já aprendi, cansei de quebrar a cara. Ou seja, abre aspas, eu entendi, Senhor, fecha aspas, vou para os gentios. E quando ele vai para os gentios, as portas se abrem, recursos são mandados para Paulo. Ele começa a viver debaixo de uma proteção. Olha aí, quem gosta de dar glória já era para ter pegado. Ele começou a viver debaixo de uma provisão sobrenatural, e ele se tornou imparável por estar dentro do seu chamado e da sua vocação. Qual é o seu chamado? Pastor, empreendedor? Porque a gente pensa que chamado é só quem está com o microfone na mão. Não, meu filho, não. Você vai entender um pouco o que é chamado. Eu não sei se você foi chamado como pastor, como empreendedor, como mãe. Você sabe se o seu chamado é ser mãe ou ser pai, não é verdade? Mantenedor da obra, aquele que dá o cartão black ali, ó. Pode fazer o evento, pode comprar a igreja aqui, o cartão aqui é black. Eu profetizo cartão black sem limite na vida de crente para financiar. Recebe aí, meu filho, a obra de Deus. Deus faz. Se você entender o propósito maduro, Ele te dá, sabe? Mas qual é a tua chamada mesmo? Obras sociais? Filho obediente? Tem gente que não casa, para cuidar dos pais, é um filho, é um chamado, E aí, marido, pregador, intercessor, ou chamado para guerrear em oração em favor dos irmãos, do trabalho, da obra do Senhor. Funcionário de alguma instituição, trabalha para alguém, você tem um propósito lá, Enfim, ser um profissional de alguma área. Tudo isso e outros mais são chamados, amém? Que tirou da cabeça a mentalidade, essa caixinha guardando essa mentalidade aí medíocre, que chamada é só pregar e falar em língua. Deu para ser liberto? Agora você não vai ficar dando trabalho, forçando a barra para estar onde Deus não mandou, para depender de ser visto, para ser importante. Não, você é importante para Deus pelo jeito que você é. Você já nasceu importante, já nasceu amado, aleluia, tanto que Deus enviou o Filho dele por você, amém? Você só precisa de entender o seu papel e estar nele. O verbo chamar no grego, kaleo, fala aí, kaleo. Agora olha para quem está do seu lado assim, com cara assim, está tirando onda, fala assim, eu sei grego. Fala, eu sei grego, eu falo grego. Eita Jesus. O verbo grego kaleo significa chamar em voz alta, mas é usado em uma verdade de aplicações, biblicamente falando, e significa chamar para fora quem foi chamado, chamar para fora, Então, seja aonde for que alguém esteja, se ele tem um chamado, Deus fala, sai daí, sai daí, vem, ouve a minha voz, aleluia,
Se alguém está em alguma caverna ou está aí neste mundo de pecado, Deus te chama para ser santo e fala: vem para mim, porque eu tenho um chamado a realizar na sua vida. Aleluia. Alguém disse: chamado é dado a uma pessoa inexperiente e sem recursos e limitada. Agostinho também disse: pregue o evangelho e, se for preciso, use palavras. 2 Pedro 1, versículo 10, vai dizer assim: portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Isso aqui está uma revelação tremenda aqui para nós. Ninguém quer tropeçar. Meu microfone está falhando, você não viu. Ninguém aqui quer tropeçar. Você quer... Rápido. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém aqui quer tropeçar, meus irmãos. A gente quer vencer. Quem quer vencer aqui e dar certo? Você não acorda assim: Deus, eu estou orando aqui para que eu não dê certo em nada. Você não vai fazer isso. Você ora: Deus, eu quero dar certo, me ajuda. Tudo aí, todas as áreas eu quero tua bênção, claro. E Deus tem prazer. Mas olha só, primeiro você tem que andar de maneira digna da sua vocação. Você tem que andar conforme ela. Tá? Você é igreja, você é do Senhor, você tem um comportamento, você tem uma conduta, você tem uma forma de pensar que tem que ser digna do chamado que você tem. Claro, isso é o chamado geral, como igreja, como ser santo, tirado para fora desse mundo, porque a palavra eclésia que define o termo igreja. Igreja não é o lugar aqui que nós estamos, sou eu e você. Eclésia significa tirados para fora. Deus te tirou desse mundo, Deus te tirou lá da roda do pecado, Deus tirou daqueles pensamentos mundanos, daqueles sentimentos malignos, daquelas ações pecaminosas. Então você foi chamado, tem que andar de forma digna, meu irmão. E aqui você tem que se empenhar para consolidar. A unção te capacita, diga amém. Mas você tem que se qualificar. Deus me chamou para o pastoreio, para a pregação, para o ensino, para orar, impor mão, profetizar. Só que eu tive que me qualificar. Tem um pregador, um avivalista aí muito conhecido, Benny Hinn, que eu já li alguns livros dele, um homem bastante conhecido no avivamento de batismo do Espírito Santo, cura, milagre. E ele era gago, irmãos. Deus chamou ele para ser um evangelista mundial. Esse homem fez várias cruzadas no mundo, inclusive no Brasil. Aquele que estendia a mão, todo mundo caía. Estendia a mão para o coral caía, todo mundo, de tanta unção, sabe? Esse homem, ele era gago, e Deus chamou ele para pregar evangelho. E quando ele recebeu o poder de Deus, ele não gaguejava quando pregava, porque quando Deus chama, Ele te ajuda, Ele te capacita. Então o que ele teve que fazer? Só qualificar. Um problema, uma barreira no chamado dele foi resolvida. Você é gago? Pode abrir a boca que você não vai gaguejar. Mas agora, conhecer a palavra, Deus não vai enfiar a palavra de Deus na cabeça de ninguém. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que estudar a palavra, porque Deus é Deus da Bíblia. Não existe Deus sem Bíblia, sabe? Então ele começou a estudar a palavra, e ele diz que leu a Bíblia inúmeras vezes, de Gênesis a Apocalipse, para Deus usar ele. Então a gente recebe a unção e anda de forma digna e se empenha, irmãos, para consolidar a parte de Deus e a nossa parte. Qual é a sua parte? O que você está fazendo na sua parte, no seu chamado? E outra coisa, fazendo dessa forma, jamais tropeçarão, irmão. Não tem como você cair. Se você obedecer esses quesitos aqui, de se empenhar e andar dignamente conforme o seu chamado, você não vai tropeçar nele. Você vai crescer dia após dia, vai, em nome de Jesus, prosperar dia após dia. A cada dia que passa, Deus vai te dar mais, em nome de Jesus. Chamado não é algo teórico, como alguns pensam.
O evangelho não é para ser examinado, é para ser crido e praticado e obedecido. Porque muitos nessa geração não conseguem cumprir um chamado, porque eles querem um evangelho teórico, irmãos. Essa geração, eles querem ficar estudando o evangelho. Será que Jesus andou no jumento ou não? Qual era a cor do jumento? Só quer ficar estudando. E evangelho ainda é prática, é obediência. Deus ainda requer sacrifício. E se você quer cumprir o seu chamado, irmão, não fica estudando o evangelho para ver se é bom, não. Pratica ele, creia nele, faça o que ele te manda, execute, aleluia. Glória a Deus. Deus está levantando uma igreja prática nos últimos dias, que o que tem que se fazer é que ela faça, por fé. E eu vou fechar aqui, porque eu quero usar o exemplo de João Batista, para falar sobre chamado. João Batista foi chamado por Deus, como profeta, por um propósito. E olha só que interessante, Mateus capítulo 3, é o versículo 1 aqui, que vai dizer assim: e naqueles dias, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, marcar, anotar, ó, e naqueles dias apareceu João Batista, João o Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vai para o versículo de número 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Uma coisa interessante que eu quero mostrar aqui dentro da história de João Batista é que quando Deus chama, Deus provê. Deus nunca vai chamar ninguém se Ele não prover condições para que você exerça o chamado. Deu para entender aí? É forte. Dentro de todo esse contexto que eu falei, que chamado pode ser muita coisa, Deus provê. Olha só que lindo. Primeira coisa que Deus provê, eu vou provar aqui. Pergunta: qual foi? Isso para João Batista. Deserto. Que os filhos de Deus dizem: eu sou filho de Deus e não posso passar pelo deserto. Eu não posso passar luta, irmãos. Ser provado, ser experimentado. Não, sou filho. Irmão, Jesus era filho de Deus. O Pai deu uma cruz para ele morrer. E aí? Primeira coisa que Deus dá para quem é chamado é um deserto, logo, bem na sua cara. Por quê, irmão? Porque o deserto, a palavra hebraica também fala que é lugar onde se ouve Deus. Deserto não é coisa ruim, não, para o cristão não. Deserto é local de crescimento, de experiência, de aumentar a comunhão, aumentar a visão. Eu vou falando e alguns vão dando glória, de receber poder, porque a palavra de Deus diz que João Batista crescia, se fortalecia, se robustecia no deserto. A zona de conforto é perigosa. Muita gente não cresce, não prospera porque fica na zona de conforto. Aqui está bom, não vou me arriscar. Então Deus provê um deserto para os seus filhos, irmãos, para que a gente comece a ser preparado. Quem tem chamado tem que ser preparado, e nada melhor que o deserto. Nada melhor que Deus tirar algumas coisas e ficar só você e Ele, para Ele mostrar para você o seu coração, para Ele mostrar realmente quem você é, para Ele mostrar o que você precisa rever no seu conceito como filho de Deus e como alguém que confia em quem chamou. Segunda coisa, ele foi chamado para pregar, não foi? Pregar o quê? Arrependimento. Deus chamou e Deus deu a mensagem. Deus chamou e deu a mensagem. Você vai pregar, eu te dou a mensagem. Então o que você for pregar na sua vida, pelo seu estilo de vida, Deus vai te dar como você vai pregar, meu filho. Deus vai te dar forma como você vai iluminar nesse mundo de trevas. Deus vai te dar o que você precisa para pregar. O evangelho é para você receber. Aleluia! Porque eu estou recebendo isso aqui para mim. Sabe, eu estou dizendo para Deus: eu creio, Senhor, que o Senhor aqui nos dá o que precisamos para cumprir o nosso propósito. E irmãos, Deus dá o recurso.
ele batizava as pessoas lá no Rio Jordão. O batismo era um ritual judaico, era só uma cerimônia de purificação nas mikvahs, que no hebraico fala de tanques, piscinas, que eles mergulham no rio, como símbolo de purificação espiritual, de novo nascimento, para que preparasse os corações das pessoas, convertesse os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que pudessem ver Jesus. Jesus não chega em território sujo, Jesus não pode chegar se estiver tudo fora do lugar. Alguém tem que preparar o lugar, alguém tem que limpar o lugar, e quando é preparado, é limpo, Jesus desce, Jesus vem para mudar e fazer acontecer. Esse era o papel de João Batista. Ele tinha que batizar pessoas, e para batizar ele precisava de água. Deus proveu o rio, falou: meu filho, vem cá que eu vou te colocar num lugar que tem recurso para você fazer o que eu te mandei, é para você tomar posse. Eu estou profetizando, você que sabe que tem um chamado e quer andar dignamente dele, está se empenhando para cumpri-lo, Deus vai te dar recursos sim, os recursos já estão à tua frente, basta você abrir os seus olhos espirituais e ver. Aleluia, Deus está dando recursos para a igreja cumprir o seu propósito, porque está prestes a acontecer um avivamento, meus irmãos, nesse mundo. Sabe, o sistema desse mundo tem feito de tudo para prejudicar a igreja, com leis, com ativismos, com várias filosofias, mexendo na economia, para que a igreja não pregue o evangelho, querendo promover guerra. Se você não sabe, o diabo está querendo promover guerra mundial, porque sabe que se uma guerra acontecer, bilhões de almas vão para o inferno. Mas Deus está no controle, Deus está sacudindo a igreja para acordar, para parar de brincar de revelação, de profecia, de quero isso, e começar a cumprir o chamado e ganhar almas. Aleluia! Porque Deus está dando recursos para a igreja. Pode vir crise, pode vir ameaça global, para a igreja nada falta, para o crente fiel nada falta, porque quem chama dá recurso. O país pode estar em crise, mas o recurso vem do céu, vem do céu, vem do céu, vem do céu. Alguém me ajuda e dá glória. Eu recebo. Não vai faltar recurso. Está aí, João Batista, o rio, água, para você mergulhar esse povo. Está aí, pastores, unção, sabedoria. Está aí, igreja, dons sobre a igreja, departamentos, áreas a serem dominadas, estratégicas para você frutificar. Está aí recursos espirituais, administrativos, financeiros, para nós cumprirmos o propósito. Deus provê um deserto para os seus filhos, para que sejam preparados. Deus provê a mensagem, Deus provê o recurso. Só há uma chamada divina quando alguém reconhece que o que tem vem do céu. Isso aqui é muito importante. Irmãos, toda pessoa chamada, ela sabe que o que ela tem não é dela. Olha, tem gente que não é convertida, sabe, é convencida. Ela acha que é melhor, ela acha que ela faz, ela acha que ela pode. Irmão, todo chamado tem essa característica. Ele sabe que o que ele tem não é dele. Ele sabe que se ele é usado, é Deus. Irmão, não se glorie, né? Igual tem pessoa que fala, eu sou usado. Irmão, que vantagem tem você se gloriar, achar melhor que alguém porque é usado? Deus usou jumento. Você está se gloriando de ser melhor que um jumento, é isso? Não, irmãos. Se glorie de ser temente, obediente e de confiar em Deus e entregar sua vida a Deus e ser humilde na presença de Deus.
que o Espírito Santo quer implantar em nós, senão um caráter de Cristo gerado em nós? Coisa mais linda: compaixão, bondade, mansidão, humildade. Em Efésios fala que iras, cóleras, blasfêmias, gritarias nem se nomeie entre vós, não deis lugar ao diabo. Não tem coisa melhor do que uma vida que reflita Deus em você. João respondeu e disse, isso é João 3:27, você tem que entender, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do... O que a gente recebe para cumprir a nossa chamada vem da gente? É porque a gente pode? Primeiro que Deus escolheu os piores, irmão. É fraco, é coisa vil, os que não são. Tem gente tão problemática que ninguém gosta dele, irmão. Tem crente tão problemático que quem gosta dele é só Deus mesmo. Então você vê que não é você, não sou eu, que eu também, irmão, era uma pessoa problemática, e Deus está trabalhando ainda, tá? Não estou aqui porque eu sou perfeito, não, estou igual a você, estou aprendendo também. Para quem me critica, né? O pastor fez isso, né? Ei, você viu? Eu estou aprendendo igual a você, uai. Você está pensando que eu sou o quê? Que eu sou Jesus? Não, eu também estou olhando para Ele para melhorar, né? Todos nós. E é interessante você saber disso, irmão, que é Ele que vem do céu. Eu acho interessante, é igual as pessoas gostam de ser enganadas nas redes sociais, né? Ela quer ver só o crente toda hora de joelho, só na igreja, pregando, fazendo assim. Irmão, eu sou uma pessoa. Esses dias eu estava falando, eu sou eu. Critique, julgue quem quiser. Sabe, minhas redes sociais estão lá. Se eu estou na igreja, eu quero mostrar a foto que eu estou na igreja, eu mostro. Mas se eu estou na praia, se eu estou no restaurante, se eu estou em casa, eu mostro também. Agora eles querem que só fica só de terno lá, de joelho, 24 horas, que ninguém faz isso. Sabe, quando você aprende a ser você, entender que não é você, é Ele, que é o segredo de tudo, né? Você começa a crescer no seu chamado. E Ele vai dizer bem claro, o homem não pode receber coisa alguma se não for dado do céu. É o céu que dá, irmão. Talento, chamada, vocação, quem dá é o céu. Família, quem dá é o céu. Saúde, quem dá é o céu. Você pode comprar uma casa, mas não compra um lar, porque quem dá um lar é o céu. Sabe? Então, nós vamos ver aqui em 1 Coríntios 1:26, irmãos, pensem no que vocês eram. Olha aí, ó, quando foram chamados, poucos eram sábios. A maioria, irmão, não é brita não, é problema mesmo. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, irmãos. Deus chamou gente aqui caído na cachaça, irmão, na cocaína, na prostituição, no adultério, no roubo, na miséria, sabe, na loucura. Olha quem é o homem sem Deus, para achar que a gente tem alguma coisa porque merece. Poucos eram de nobre nascimento. Tem algum príncipe aqui real da Escandinava? Não tem, irmão. Então você vê que o que a gente tem vem do céu. O chamado sabe disso, que fala: Deus, não sou eu, só pode ser Deus. Toda vez que eu vejo, irmão, a minha vida na presença do Senhor, o ministério, almas indo para o céu, o evangelho sendo pregado, a igreja aberta, eu só falo: só pode ser Deus, só pode ser Deus, só pode ser Deus. Ainda que eu estude, ainda que eu ore, ainda que eu me qualifique, quando eu prego uma mensagem, eu falo: só pode ser Deus, só pode ser Deus, só pode ser Deus. Aleluia! Oh, glória! É muito bom dar glória a Deus, irmãos. Não queira roubar a glória de Deus, não. A chamada divina não é por causa de você. Fala assim: a chamada divina na minha vida. Fala: não é por causa de mim, é por causa do outro. Meu Deus,
Que revelação, aleluia. Levanta a mão para receber. O que Deus lhe dá é para servir ao outro e não a você mesmo. Evangelho não é para a gente se promover e enriquecer. Evangelho não é recompensa para justo, é esperança para perdido. Você já foi salvo. O Evangelho é para você passar para quem precisa, para quem precisa, para quem precisa. João 3:29, para fechar aqui. Aquele que tem a esposa, é o esposo. Mas o amigo, olha só, sabe que isso aqui é uma tipologia. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois já este meu gozo está cumprido. E versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu vou fechar aqui, irmãos. Quem é o esposo? Jesus. Quem é a esposa? A igreja. Quem é o amigo? O que serve a igreja. Sabe qual a alegria do ministério? Sabe qual a alegria de você ter um dom, de você pregar, se você dirigir um trabalho, de você ganhar sua casa para Jesus? É que você está fazendo isso porque você ama o noivo e se alegra em ver o noivo e a noiva bem. Mas tem gente, irmão, que está usando os dons para aproveitar da noiva, está usando a chamada para explorar a noiva. É a geração que eu estou falando aqui, e falo mesmo, não tenho medo dessa raça, de garotos de programa do altar. Eles não pregam a palavra para gerar filho, não querem ganhar alma. Eles querem só abusar da igreja. Se relacionam com a igreja, sobem nos altares para receber oferta, para receber dinheiro, para mostrar, para ter like, curtida, visualização de página de internet. E tem gente que ainda segue essa cambada, que anda com essa cambada de prostituta espiritual, que não tem nenhum compromisso com você. Sabe quem tem compromisso com você? Os verdadeiros chamados. Aqueles que você vai lá no evento, lá na casa do Cafundó, aí recebe uma seta, volta oprimido, todo confuso. É aquele que vai lá e ora por você, te aconselha na palavra, te repreende e fica com você do jeito que você é, porque ele tem o interesse de ver o bem da esposa, o bem do esposo, sabe? Então muita gente está usando os dons para aproveitar da noiva, não para gerar filho. Se você quer chamado, se relacione com a igreja para gerar filho. Não é para sua glória, não é para mostrar que faz, não é para conseguir cargo, bajulação, é para você ganhar a alma. E se ninguém vê, melhor ainda. Se você não aparecer, melhor ainda, porque quem é visto é alvejado, vira alvo. Se Deus te chamou para trabalhar no anonimato, melhor ainda, meu filho, porque o que você faz em oculto, Deus te recompensa publicamente. A Ele a glória. É necessário um amadurecimento para exercer chamado, porque senão a gente usa o Evangelho para o nosso próprio benefício e não para cumprir o propósito. A gente quer se apropriar dos benefícios do Evangelho quando não somos maduros para uma chamada. Mas quando somos maduros, irmão Walter, nós usamos o Evangelho para cumprir o propósito. E o propósito não é a gente crescer, é a gente diminuir. Não é a gente crescer, é a gente diminuir. Porque quando a gente diminui e se humilha, Ele cresce. E quando Ele cresce, a glória se manifesta, milagre, a poder, os demônios caem por terra. Aleluia. É necessário que Ele cresça, que eu diminua. Sirva a Deus com humildade, deixa Ele crescer na tua vida, e você vai ver as cadeias se quebrarem, capeta ir para tudo que é lado, fugindo da glória de Deus que está na sua vida, e as promessas vão se cumprir e se realizar na sua vida. Eu sei que você crê, e se você crê, você pode adorar.
Aleluia! A Ele a glória! Aleluia! Que presença! Que a glória seja de Deus, irmãos. Isso é ser chamado, amém? Aleluia! O Espírito Santo falou aqui hoje, através da boca da minha esposa, que a igreja vai frutificar. E tem tudo a ver com a mensagem. Chamado é frutificar. Descubra seu chamado. Se enquadre nele, porque Deus vai prover o que você precisa. E use ele para a glória de Deus, não para a sua. Oh, aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.